O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu do hospital após ter alta depois da sexta cirurgia para tratar das sequelas do atentado de um militante da extrema-esquerda e foi recebido por um grande grupo de pessoas que estavam ali em oração por ele. Ao sair do hospital, Bolsonaro conversou com veículos da velha imprensa alinhada à ditadura, quando disse que pretende dar uma entrevista ao grupo Folha de São Paulo, UOL, um dos grupos que mais perseguem conservadores. Bolsonaro disse: "Pra gente falar sobre tudo. Joias, baleia, cartão de vacina, golpe, porque tem coisas que é inacreditável que continuem narrativas ainda." Ele disse: "Se a Folha ou UOL aceitar, vai ser a maior audiência do Brasil para a gente botar um ponto final nisso tudo." O ex-presidente lembrou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu, apenas depois do recebimento da denúncia, acesso aos autos da investigação. Bolsonaro disse: "Ué, nós fizemos a defesa sem tudo?" Bolsonaro prosseguiu: "O que mais dói no coração da gente são pessoas inocentes, com penas de até 17 anos de cadeia." O ex-presidente lembrou que os políticos da extrema-esquerda foram anistiados dezenas de vezes e agora se opõem à anistia de inocentes e disse: "Não adianta alguém falar, como aconteceu, que anistia é perdão e o que aconteceu é imperdoável. Não teve uma gota de sangue, não teve uma arma de fogo, nada." O ex-presidente afirmou: "Eu quero mostrar por que essa maldade com essas pobres pessoas que estão presas. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa que querem esconder. E mais ainda, quando o senhor Alexandre de Moraes libera e fala que certas imagens vão ser preservadas por uma questão de foro íntimo das pessoas, eu não posso entender se tem uma imagem de foro íntimo que talvez essa pessoa tenha sido chantageada para assinar uma delação, não vem à tona." Bolsonaro fez uma oração junto com os presentes, inclusive Irmã Hilda, que se tornou um símbolo dos perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes. Antes de entrar no carro, Bolsonaro acrescentou: "Ela e a Débora são nosso norte, Irmã Hilda e a Débora. Terça-feira agora é o prazo final. A Polícia Federal vai lá em Paulínia pegar a Débora, deixar 2 filhos chorando para trás para cumprir o restante dos 14 anos de prisão? É humanitário o acolhimento da primeira-dama do Peru por corrupção? E a Débora com 2 crianças pequenas em casa? Nós aqui temos na Irmã Hilda um símbolo. A história vai fazer justiça com essas pessoas." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assista! Eu não consigo falar. Em primeiro lugar, então, que bom que a OEA está fazendo a visita hoje ao Brasil. Mas é preciso recordar os motivos que levaram a essa visita a acontecer. Nós tínhamos uma audiência pública que seria realizada em novembro do ano passado. Ela foi cancelada e depois, exatamente, postergada, pelo que nós entendemos, porque na informação oficial que nós recebemos não se falava em cancelamento. Para que houvesse essa visita para o Brasil a convite do governo brasileiro. Eu quero lembrar a todos que naquela ocasião nós mostramos a nossa irresignação, nossa inconformidade, porque a parte abusadora havia convidado para uma visita, sendo que nós por várias vezes tínhamos já ido à OEA, não apenas parlamentares, como advogados e pessoas que sofreram ou sofrem de abuso de autoridade de censura, e até aquele momento nunca havia sido externada pela OEA a possibilidade de uma visita ao Brasil. É claro que entendemos que essa visita é muito importante por nós estarmos aqui sendo ouvidos e muitas outras pessoas poderem expor, mesmo que em apenas 5 minutos, e por isso o STF, o abusador, teve 1h30 para 2 pessoas, e nós temos 5 minutos cada um, porque são inúmeros, não dá para botar todo mundo em 1h30, mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro, acho que não foi correto, mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos e, diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos parte da documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus 2 casos concretos. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT há muito
mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X, e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X no Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofre policial do Estado Policial de Lula e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Mas até o momento, apesar de uma medida cautelar ter sido protocolada no dia 18 de novembro, já se vão mais de 2 meses, ainda não obtive retorno da Organização dos Estados Americanos. Eu quero concluir com perguntas ao relator, muito brevemente. Gostaria de saber se Felipe Martins, que originou, aliás, o processo que é feito contra mim por eu ter defendido, não a ele, mas o devido processo na condução do seu caso, se ele será ouvido pela comissão nesses dias que está aqui. Hemos recibido desde que se sacó el comunicado de prensa un volumen muy alto de solicitudes que se están procesando de manera triangular entre el equipo que está desplegado en terreno y el equipo que nos acompaña desde la sede. No me atrevería en este momento, mucho menos a confirmar o a descartar. Lo que puedo comprometerme es que una vez finalizada esta reunión procederé a revisar. Hemos recibido un número inmanejable nas horas de tempo e precisamente esperaria um pouco. Eu solicitaria ao senhor relator, pedindo apoio dos demais parlamentares aqui presentes, inclusive do deputado Lucas Redecker, que está aqui, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, que Felipe Martins fosse ouvido. A OEA é independente, é um órgão multilateral, o Estado brasileiro deve respeitar os seus regulamentos e, obviamente, também a Constituição. No caso de Felipe Martins, porém, ele está proibido de dar entrevistas. O próprio jornal Folha de São Paulo quis entrevistá-lo e foi proibido. E na Comissão de Relações Exteriores, o deputado Lucas Redecker encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, depois de aprovado o requerimento de audiência pública de minha autoria, para que Felipe Martins pudesse ser ouvido, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou que ele estivesse presencialmente ou mesmo virtualmente conosco. Eu queria, portanto, concluindo, dizendo que esse caso é fundamental porque ele inclui, inclusive, a fraude do registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, feito por um funcionário do governo americano, no CBP de Orlando, possivelmente com conhecimento das autoridades brasileiras, unicamente para mantê-lo na prisão por 6 meses. Foi o que ele permaneceu preso e, por isso, ainda mais grave violação. E houve rumores, e eu gostaria até de deixar isso externado, que talvez a comissão não fosse ouvi-lo, porque se saísse na mídia que ele seria ouvido, poderia dar problemas para o trabalho da comissão. Que bom que não é assim, porque se for assim, a própria comissão acaba se submetendo também a uma censura que hoje se aplica aos órgãos de imprensa brasileiros e aos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu tiver concordância dos meus colegas, eu gostaria de fazer essa sugestão para que Felipe Martins fosse, ainda que virtualmente, ouvido, porque o caso dele, na minha opinião, é um dos mais abusivos, grotescos e claros dos abusos de autoridade e da censura que acontece no Brasil. E para concluir, então, nos meus 30 segundos, que eu peço a gentileza do relator que me conceda agora, só pedir que a Organização dos Estados Americanos realmente cumpra com o seu papel e faça algo em relação ao caso do Brasil. Nós estamos há muitos anos já pedindo, eu corro risco todos os dias, como todos os nossos colegas, nós não temos medo porque nós continuamos enfrentando, estamos aqui para justamente tratar desse tema com o senhor, mas a gente precisa que órgãos internacionais como a EA ajam de acordo com aquilo que se espera deles. Então esse é o nosso pedido. Muito obrigado pela atenção.